Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Parlamento. Hoje vamos abordar um tema bastante importante. Vamos falar sobre a reforma do sistema eleitoral angolano, e para nos ajudar a compreender este tema e a brilhantar o nosso debate estão duas figuras bastante conhecidas aqui no nosso canal, que é a doutora Makino e o Dr. Caebo. Boa noite, doutor, sejam bem-vindos. Boa noite. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Mas eu vou deixar a palavra para que ambos possam se apresentar, não é? Vou passar a palavra primeiro à doutora Makino e depois ao Dr. Caebo, por favor. Madalena Makino é o meu nome, sou politóloga de formação, empreendedora, funcionária do privado, entre tantas outras coisas também, e comentarista residente. Muito bem, muito obrigado, doutora Makino. Doutora Madalena Makino, agora é o nosso ilustre doutor. Primeiro, gostava mesmo de agradecer a Home Life pelo convite. Antônio Caebo, sou acadêmico, né? Acadêmico de profissão. O doutor Caebo sempre muito lacônico, de poucas palavras, sim, mas bastante incisivo também, foi bastante sucinto na sua apresentação, muito modesto. Nós sabemos que ele é muito mais do que aquilo que falou. Sim, é apenas acadêmico de profissão. Sim, sim. Bom, então, caro telespectador, nosso seguidor, se ainda não está inscrito ao nosso canal, inscreva-se ao nosso canal, siga as nossas páginas, nossas mídias digitais. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, no YouTube e no TikTok. É sempre um privilégio poder saber que os nossos seguidores interagem conosco, comentam nas nossas emissões e nos ajudam também com propostas e sugestões de melhoria para melhor servirmos então aos nossos telespectadores. Bom, falar de reforma do sistema eleitoral angolano, a reforma pressupõe trazer mudanças. Quando olhamos para a questão etimológica da palavra reforma, é renovar algo já existente. E os sistemas eleitorais, assim como as sociedades, eles não são estáticos, eles são dinâmicos. Ou pelo menos deviam ser dinâmicos para acompanhar a evolução das sociedades. Exatamente. Pois que os modelos, eles não são perfeitos. Os modelos em todo o tempo podem e devem ser enxertados por algumas mudanças. E eu vou querer saber primordialmente aqui do Dr. Caebo, reforma eleitoral do ponto de vista científico, o que estamos a falar, reforma eleitoral, como politólogo. Bom, como acadêmico também. Bom, as reformas, como já se disse, pressupõem uma alteração de algo que já existe. Exatamente. Né? E indo diretamente para o tema, as reformas no quesito eleitoral em Angola começaram já em 1991, 92, né? Foram introduzidas reformas sérias, sobretudo a nível da lei constitucional de 92, onde em sede do próprio sistema eleitoral conheceu-se a figura do multipartidarismo, porque tínhamos uma visão antes disso monista do poder, uma espécie de partido único, mas fruto das pressões internacionais e alguma pressão também interna, o Estado foi obrigado a alterar isso. Não é à toa aqui, num dos discursos de José Eduardo Santos, terá afirmado que nos foi imposto a democracia, não é? Ele, para dar a entender que as reformas foram mesmo um imperativo, fruto também do cenário internacional, porque nós, conforme escreveu Margaret Einstein, Angola tornou-se órfã da Guerra Fria. Nós tínhamos um modelo marxista-leninista, né, baseado no comunismo, uma herança soviética, mas com as introduções e com a falência da União Soviética, né, o Império Ocidental vence e houve aí a explosão das democracias e, consequentemente, a maior elasticidade dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, como também alguma alteração no quesito eleitoral. Portanto, a gênese dessas reformas começam já lá. E depois disso tivemos o multipartidarismo, as eleições de forma dupla, né? Temos as eleições
parlamentares, tínhamos também as presidenciais, que ocorreram em setembro de 1992. De lá para cá, vimos mais recentemente um conjunto de propostas legislativas que vão para aprovação final, né, em tempo oportuno, relativamente na continuidade das reformas eleitorais. Das reformas eleitorais. Doutora Maquino, partilha do mesmo pensamento? Entende que reforma é isso ou quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu partilho da mesma opinião do Carrebo, porque a reforma, como ele disse de maneira incisiva, que foi se dando com a questão também dos sistemas em si, né? Quanto o mundo vai evoluindo, e dessa maneira também a democracia, ou se calhar os sistemas que são incisivos na nossa sociedade, vão também tendo suas alterações. E nós temos estado a acompanhar, ainda que de maneira parcial, mas temos estado a acompanhar. Fruto disso, várias mudanças foram sido feitas ao longo dos anos e muitas delas também aguardando a aprovação agora. Ok. Nós estamos a falar que até 1991 tínhamos o regime de Partido Único, marxismo-leninismo, né, que era um bocadinho influenciado pelos parceiros internacionais que o nosso país tinha, como é o caso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também dos cubanos, não é? Então, a partir de 1992 começa a grande reforma eleitoral, mas naquela altura nós tivemos dois pleitos, que é o legislativo e o executivo, não é assim? Hoje, com a Constituição de 2010, nós tivemos, vamos aqui ver, uma alteração, porque houve de facto uma reforma. Sim. Porque a eleição passou a ser uma eleição híbrida. Aqui houve um valor acrescentado nessa alteração, houve um retrocesso àquilo que foi o início do processo democrático em Angola. Está lançado para o painel. Um retrocesso, não necessariamente nessa ordem, mas veja, é importante aqui frisar que houveram algumas mudanças essas que são necessárias agora compreender até que ponto vai de alguma maneira agregar mudanças significativas para a vida do cidadão. Porque o que se tem em causa aqui, o foco, é a melhoria da condição de vida do cidadão. Então, de nada adianta as reformas ou tantas outras leis ou propostas de leis que surjam, se não forem de maneira efetiva trazer alguma mudança significativa para a vida das pessoas, porque é isso que se pretende. Vejamos, a Comissão Nacional Eleitoral, o CNE, né, por ser um órgão independente, né, precisa aqui, de alguma maneira, reorganizar as suas competências ou clarificá-las, para que nós, então, como sociedade civil, consigamos compreender, né, toda a diferença entre o plenário, o sistema executivo, o secretariado executivo e também as comissões provinciais. Então, é necessário que se faça todo esse arranjo, né, para que possamos ter mais transparência, eficácia também no processo todo eleitoral. É isso que se pretende. Sim, mas a questão prevalece sobre a mesa e eu acredito que o doutor Carrebo percebeu, houve avanço ou retrocesso, porque as reformas é trazer coisas novas. Coisas novas que de facto agreguem. Sim. E agregou ou tivemos um retrocesso? Bom, é curioso que a maior parte das reformas que ocorrem agora, né, fazem com que o país recua mais anos atrás, né? E essas reformas vêm confirmar isso. Veja que até 2008 tivemos as eleições legislativas, em que tínhamos a figura do primeiro-ministro, não é? Porque para se compreender as questões eleitorais é necessário compreender também o sistema político. E
E assim sendo, por arrasto, também deve-se perceber os regimes políticos. O nosso regime continua intacto, não é? Embora de forma muito tímida e no cafrique, não é, do governo, mas temos uma democracia do tipo do MPLA, mas eles chamam de democracia. Porque o encanto, segundo eles, da democracia é haver eleições, e de facto há eleições. Mas é um tipo de democracia do MPLA. E veja que já o sistema político, nós temos um sistema semipresidencialista, do tipo português, só que... que o primeiro-ministro é o chefe do executivo. Temos o primeiro-ministro, mas temos também o presidente da República. Só que o que ocorria naquela altura? Ocorria que tínhamos um primeiro-ministro com as competências todas de um primeiro-ministro, do sistema parlamentar, mas temos também um presidente com todas as competências de um sistema presidencialista. E havia colisão. E havia uma bicefalia. Então, exatamente. para se resolver isso ocorreu em 2008, 2010, com a aprovação da Constituição, e alteram esse paradigma, essa cláusula pétrea, não é? Passou a ser apenas eleições gerais, deixa-se cair a figura do presidente, do primeiro-ministro, e o presidente da República, né, passou a ter poderes que nem de um Deus, não é? Passou a ter muitos poderes, tem poder sobre tudo. E passamos a um hiperpresidencialista, resolvendo essa questão que é da concentração e centralização do poder a uma só pessoa, de tal sorte que para resolver, por exemplo, problemas de um bairro deve depender da anuência da cidade alta. Portanto, fez essa concentração do poder e, por sua vez, o sistema eleitoral passou a ser um sistema de eleições gerais. Ou seja, uma eleição geral em que o presidente da República aparece como cabeça de lista de uma lista, não é? Aquela lista que for mais votada, o cabeça de lista é o presidente da República. Mas, via de regra, é também um deputado. Também um deputado. Por isso é que de 2012 até hoje nós nunca elegemos um presidente da República como tal. Nós elegemos os deputados. E nestes deputados sai o presidente da República. O presidente da República vem numa lista de deputados. Mas tem razão de ser, porque colocando o presidente numa lista separada, não é? É quase impossível. O presidente, por exemplo, se olharmos para as eleições passadas, veja, se João Lourenço não tem chance de vitória. Não, é impossível. Não tem chance de vitória. Tem que vir a reboque do parlamento, tem que vir a reboque daquela lista, que é uma lista fechada e bloqueada, porque em outros países, como na Alemanha, por exemplo, tu podes votar numa lista, mas naquela lista podes selecionar quem vai ser direcionado o teu voto. Ainda que esse elemento estiver no número 30, tu podes votar na lista A, candidato 30. Chama-se lista aberta e desbloqueada. Já em Angola nós temos um sistema de lista fechada e bloqueada. Você vai votar tal como está. Portanto, são as artimanhas próprias que o sistema procurou fazer para um único objetivo: a manutenção e permanência do poder, porque de uma outra forma não é mesmo possível, não é possível. Portanto, são reformas que só vêm fazer com que o Estado recue anos atrás. Agora temos essa utopia e também um ato maquiavélico e satânico de dizerem que as pessoas vão poder votar com bilhete de identidade e chamam isso também de reforma. Então, se o cidadão nem sequer tem cédula, vão matricular as crianças com fatura de arroz. Então, você vai dizer que esse cidadão vai poder votar com bilhete de identidade. Isso é uma utopia. Tudo bem que quem governa deve procurar promover alguma utopia, faz bem, né? Para aquilo que são a sua manutenção, mas não podemos ser tão extremos na utopia, prometer o irrealizável. Portanto, tudo nos faz crer que o governo, se continuar assim, com esse tipo de reforma do tipo deles, as coisas não vão avançar. Não tem como avançar. Isso só exacerba ainda a pretensão da oposição, segundo a qual está a se preparar a fraude. Porque também vai se retirar a exata síntese. E a ata síntese é o único instrumento que o cidadão tem para saber como é que esteve a intenção de voto na sua comunidade. O Estado retirando a exata síntese, o cidadão não sabe como esteve a intenção de voto naquela comunidade. Não faz sentido, porque os partidos já têm lá os seus observadores, têm observadores internacionais, etc.
mas retirar as atas síntese que dá credibilidade no processo é um ato inglório e só faz sentido num sistema suportado pelo MPLA. Porque tudo para eles é mesmo a manutenção do poder. É contestável, sim, é contestável a questão das atas, porque sequer faz algum sentido, né, que só vá às eleições e o cidadão não tenha por si só o direcionamento de onde está inscrito, entre outras coisas, porque só com o bilhete de identidade tu votas onde te veres, independentemente de onde te veres, né? Queira em Angola, queira na diáspora, tu votas. E também segue-se, vamos assim dizer, se calhar o medo de até os jazidos conseguirem votar. Ok. Sim, nós na verdade já vamos falar sobre a questão do sistema de voto, não é? Mas antes de falarmos sobre o sistema de voto, é importante olharmos aqui para o processo que conduz a ele. Sim. Corroboro em tudo o que disse o Dr. Caebo sobre a questão do retrocesso, porque esse é um retrocesso intencional, é um retrocesso que podemos considerar também abusivo, porque viola aquilo que é a soberania do povo, porque o povo, na verdade, é obrigado a eleger como Presidente da República alguém que está a ser suportado por uma lista fechada de um partido político. Isso só mostra que não existe confiança, não existe agenda, não existe compromisso para convencer o povo a eleger o seu mais alto mandatário. Então é importante que, mais do que fazer uma alteração para a permanência e a manutenção constante do poder, que se respeite a lei, que se dê ao povo aquilo que está previsto na nossa Constituição, nos termos do artigo número 3, que a soberania reside no povo. O povo tem que ter autonomia de escolher quem vai dirigir. Uma outra questão também que é importante introduzir aqui em termos de reforma é a questão, por exemplo, da nomeação do presidente da CNE, que é a Comissão Nacional Eleitoral, que, de acordo com a lei eleitoral, tem que ser um juiz do Tribunal Supremo que é nomeado pelo Presidente da República, que depois tem o crivo do Parlamento para sua aprovação. Até que ponto isso também acaba viciando o processo eleitoral? Bom, o Manico, como é chamado, exatamente, foi eleito sob um alvoroço de contestação, okay. Mas isso não faz diferença para eles, não é? São pessoas que não têm vergonha, não é? Okay. Porque eu, se estivesse na condição dele, por vergonha, pelo menos por vergonha, eu não aceitaria. Exato. Não aceitaria, porque quando a pessoa já não tem vergonha, então essa pessoa está propensa a tudo. A tudo. Porque já não, se vergonha não tem. Exatamente. Então tudo que me for colocado eu aceito. Portanto, foi eleito sob fortes contestações, não é? Foram se não estou em erro, mais de 113 votos a favor, contra todos os outros partidos, sobretudo o maior partido da oposição, que votou também contra. Mas para isso não faz diferença, porque, como disse no início, a intenção é sempre a manutenção do poder, porque questionas a questão dos pressupostos para a eleição do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que foram todos atropelados, arrepio da lei, não é? Isso, se mesmo no próprio Tribunal Supremo, quem lá está sob sob arrepio da lei, exatamente. Criou-se um conjunto de artimanhas jurídicas, e às vezes estão dito que quem está a danificar esse país são os juristas. Porque uma classe a qual o doutor pertence também. Os juristas estão a danificar esse país, porque eu fico triste quando vejo professores de grande gabarito que fazem parte do Conselho, que ladeiam o Presidente da República, não é? E permitem que coisas do gênero ocorram, porque não é possível uma pessoa que já não tem legitimidade para tal, uma pessoa que já... Porque a representação e a legitimidade também numa dimensão espiritual. Exatamente. As pessoas devem espiritualmente estar conectadas a si.
eu fui eleito para um determinado cargo. As pessoas, a comunidade tem que se rever espiritualmente também. Quando já não há essa ligação, ainda que haja condimentos jurídicos, legais que me colocassem naquela essa missão está fadada ao fracasso. Está claro, porque não há uma bênção. As pessoas não querem ver por ali. Portanto, faz dessa forma. O nosso sistema judiciário está também nessa perspectiva. Não é à toa aqui. Ocorre mesmo em certos tribunais superiores, não é? É o Presidente da República quem nomeia, que não devia ser assim, porque os poderes, a menos que a gente estudou mal, não é? Mas sabemos que existem 3 poderes. Exatamente. Executivo, Legislativo e Judiciário. Todos eles são independentes. Nenhum pode imiscuir-se no outro, mas pode haver interdependência. Agora, como é possível, em sede de um Tribunal Supremo, por exemplo, realiza-se eleições. Depois das eleições, leva-se os 4 mais votados ao capricho do presidente. O presidente, com os poderes todos que tem, indica um deles. Não pode haver justiça num país como tal. Num país dessa perspectiva. E não há segurança jurídica. Não há. As pessoas desconfiam das nossas instituições. As instituições estão frágeis. Enquanto o mérito que a minha colega Maquino sempre defende, enquanto o mérito não for levado em conta, enquanto não se investir seriamente na educação, no sistema de ensino, que produza cidadãos que conheçam, saibam ler e escrever em condições, conheçam a matemática elementar, cidadãos que desenvolveram um sentido crítico, não é? Enquanto não tivermos essas condições, o país estará fadado ao fracasso. Porque os que serão os futuros dirigentes, governantes desse país, nós até podemos contratar engenheiros, podemos contratar biólogos e etc. Mas governantes é impossível, terá de ser mesmo cidadãos nacionais. E são esses cidadãos que o Estado, não é, olha com algum desleixo, que o Estado abandona. Então fica difícil. Não tem interesse nenhum no cidadão ambulante. O Paul, um escritor norte-americano que até escreveu um livro muito interessante, The Last Train to the Green Zone, O Último Comboio para a Zona Verde, um livro super interessante. Ele, quando esteve cá, e afirmou mesmo no livro, ao chegar em Angola, eu encontrei uma sociedade completamente desinteressada pelo seu governo e um governo completamente desinteressado pelo seu povo. E para compreender o que se passa em Angola, no sistema judiciário, sistema administrativo, eu não tinha que ser um escritor, diz o Poderoso, tinha que ser um croptologista. O croptologista é aquele que estuda intestino grosso. O intestino grosso começa no colo, reto e o ano. É um sistema muito complexo. E ele diz só pessoas que estudam questões muito complexas é que podem compreender o que se passa em Angola. No escritório não é possível, porque o que se passa aqui é algo extraordinário. Então, como é possível um juiz... É atípico. É mesmo atípico, até é muito embelezamento. É terrorismo. Portanto, é só de lamentar, temos que nos indignar e levar as mãos à cabeça e procurar, com algum esforço possível, com alguma dificuldade possível, procurar esclarecer aos nossos concidadãos que o caminho é nos abalizarmos nos estudos de forma precária, embora de forma precária, mas vamos continuar a nos esforçar porque infelizmente essa gente não estará ali para sempre, né? Muitos já estão com problemas sérios de saúde, então nós vamos ter que segurar esse país. Portanto, não há reformas que eu possa me orgulhar nesse país. E tudo o que se faz é somente para a manutenção do poder. Exatamente. Doutora Maquino? Sim, a questão da liderança em si. Da CNE? Sim. A questão específica que o Carrebo teve a dizer sobre quem nos governa, ou como ele tem dito sempre, quem nos governa, mas o povo precisa de alguma maneira sentir-se representado. Então, quem lidera, se as pessoas não sentirem-se representadas por ela, obviamente que existe esse contraste, né? Das políticas que se pretende e da materialização em si das próprias políticas, porque vive-se um momento em que as pessoas perderam a esperança, e não havendo esperança, obviamente que não se tem nada. E mais precisamente aos atropelos para o empossamento, a nomeação, o que quer que seja do Manico, a incontestação
né? Vê-se em todos os lados as pessoas descontentes, mas é uma decisão tomada. É daquelas situações em que sequer se pode fazer alguma coisa. Não que as pessoas não tenham o direito que nos é dado constitucionalmente de irem às ruas, demonstrarem o seu descontentamento, manifestarem-se, o que quer que seja, mas existem aquelas situações em que já estão elas resolvidas, mal resolvidas ou bem, mas estão resolvidas. O que se deve fazer é conseguirmos, de alguma maneira, melhorar as estruturas judiciais, porque é ali onde a cena acontece. São os juristas que permitem com que as coisas cheguem ao ponto que assistimos agora. Isso porque, né, são pessoas que acabam ladeando o Presidente da República e muitas das vezes dando respaldos a situações que poderiam ser evitadas. Então, se essas mesmas situações são respaldadas por lei, como é que se vai contestar isso? Mas os doutores acreditam que há um certo desinteresse dos cidadãos angolanos em relação à política de Estado? Sim, da forma como nós temos sido governados, não é? Isso perde a atração, as pessoas não têm assim tanta atração pelos políticos. Tanto é que quando alguém te diz você é um político, é um sinônimo de que está a dizer que você é um mentiroso, está a ver? Então tem-se essa percepção. Há logo essa conexão. Sim. Se alguém te disser, você está a ser político, é porque a ideia é essa. Portanto, mas isso não é de forma isolada. O nosso Estado, de forma subliminar, foi nos introduzindo isso na mente. Isto é muito pequeno, até com canções, menino, não fala política. Então, era uma canção ideológica. São ideias que é para dizer que você não se mete ali. Exatamente. Porque a política deve ser para eles apenas, para uma elite pequena. E tudo o que se fizer é para a manutenção do poder. Porque, repara, como é possível um presidente, um Estado, com pessoas sérias, olhando já, fazendo aqui uma apreciação da dotação orçamental, exatamente, olhando para hoje, 2025, o nosso Estado, os nossos dirigentes tiveram a coragem de alocar 30 bilhões para o gabinete do presidente, 10 bilhões para o gabinete da vice-presidente, 1 bilhão para a agricultura, 1 bilhão para a agricultura, 2 para a saúde. A maior fatia foi para os seus gabinetes. Só para o gabinete do presidente. E já tiveram coragem em outros períodos de alocarem 20 bilhões só para comprar papel higiênico para a Assembleia Nacional. Não. Portanto, você observando esses dados, a conclusão que chegarás é que estamos a ser governados por terroristas. Isso é ato de terrorismo. Mas nós temos escolas sem carteiras, temos escolas, outras nem sequer têm teto, outras nem têm parede debaixo de árvore. Né? Uma escola que nem sequer tem um kit de primeiros socorros. Aliás, a maior parte das escolas, todas as escolas públicas sem água corrente, não tem nenhum movimento. Quer dizer, se a gente saiu dessas escolas, conseguimos ter alguma capacidade crítica, é Deus que tem estado nas nossas vidas, é Deus. Porque lá tem todas as condições para seres analfabetos e se calhar morreres com uma parede que possa vir a te cair. Portanto, fazendo aqui uma colação ao nosso debate, os sistemas eleitorais são os atos também preparatórios para se aferir como se faz a composição do poder no Estado. Exato. E tudo se define ali, como a gente vai eleger os nossos futuros dirigentes. Toda a máquina, toda a manobra dilatória é feita a partir dali. Questão do artigo, fazermos aqui uma pequena hermenêutica do artigo 107 da Constituição da República, que fala sobre a administração eleitoral. Diz assim, os processos eleitorais, artigo 107, administração eleitoral, número 1. Os processos eleitorais são organizados por órgãos de administração eleitoral independentes, cuja estrutura, funcionamento, composição e competências são definidos por lei. Número 2. O registro eleitoral é oficioso, obrigatório e permanente nos termos da lei. Portanto, é isso que o doutor Caemo falou há pouco tempo. Sim. Agora eu pergunto, há independência na Comissão Nacional Eleitoral em Angola?
A lei diz que tem que ser independente, mas o presidente da CNE é nomeado pelo Presidente da República, sob proposta do Presidente da República, aprovado pelo Parlamento. Há independência? Claramente que não. Os tipos de administração pública que temos, diz que e as competências que o Presidente da República tem na administração pública. Portanto, ali vem mesmo um epígrafe, competência como titular do Poder Executivo. Veja que a linha D diz que o Presidente dirige a administração direta do Estado. Okay. Dirigir é dar ordem, é mandar, ele manda na administração direta do Estado, não é? Okay. Superintende a administração autônoma. Superintendência é um conjunto de poderes de intervenção que uma pessoa coletiva tem sobre outra pessoa coletiva, não é? Quer dizer que o Presidente da República superintende a administração indireta. Estamos aqui a falar das empresas e institutos públicos. E diz que faz a tutela de legalidade, né, na administração autônoma. São as autarquias, as autoridades tradicionais. Mas também continua e procura adotar mecanismos de cooperação com a administração independente, quer dizer, com a Comissão Nacional Eleitoral. Quer dizer que o Presidente da República, olhando para a bondade desse artigo, o Presidente da República também cria mecanismos de ter influência na CNE. Mas depois mas é para a CNE que ele elege também, praticamente que fiscaliza o ato que lhe dá nomeação. Ele, enquanto titular do Poder Executivo, tem lá competência nos termos do artigo 120. Exato. Mas no artigo... A linha D. No artigo 107 vem dizer que a Comissão Nacional Eleitoral é um órgão independente. São essas um paradoxo. Mas claro, é só para fazer distrair a população, pelo menos os menos atentos. Felizmente temos a Home Life, que agora para esclarecer. Exatamente. Que ele é um jogador, o Presidente da República nos feitos eleitorais é jogador, só que às vezes ele tira a chuteira, coloca uma camisa diferente, pega um apito e começa a apitar também, mas quando a bola estiver com ele, põe camisa de jogador e bola, se a bola está com outro, coloca novamente o apito na boca, portanto ele é jogador e árbitro. E isso só vai agudizar ainda mais o sofrimento das pessoas, sobretudo o sofrimento, porque nada que se fez até hoje conseguiu melhorar. Nós estamos a ver na Ucrânia, mesmo com bombas, a energia não vai, tem sempre água. Exatamente. Mas aqui está pronto, é só um pássaro poisando no cabo e já não temos luz. Portanto, é triste, como disse, e vamos só nos indignar e colocar as mãos à cabeça e ver onde é que isso vai parar. Muito bem. E já agora, doutora Makino, qual é a sua opinião em relação à questão? A independência da CNE? Não. Corrobora com e subscreve em tudo que disse o Dr. Caebo? Em tudo não, porque sim, porque o Caebo é excêntrico e ele tem, pronto, dentro das suas excentricidades, obviamente que tem ali muita coisa boa por se reter, né? É um acadêmico e que é acadêmico, no entanto a comissão... Mas não há um duplo papel do árbitro e jogador ao mesmo tempo? Assim, sobre isso estamos de acordo. Sim, estamos totalmente de acordo. Porque não há independência na CNE. Sim, porque era apesar de que a própria lei lhe dá essa independência. Sim, apesar do artigo 107, né? Trazê-lo ali como um órgão independente, mas o 120 ao passo que o 120, a linha D, vem contrariar, né? Trazendo ali a figura do mandatário como um ator que os interliga. Em função dessa bondade ou dessa falsa bondade é que se tem todos esses vieses que temos estado a assistir. Okay. Então, nesta senda, obviamente que ainda que saia o Manico, verão vários outros em função da própria lei, né, ou de todos esses pressupostos que foram aí emarrenhados. Olha, um Estado que não cumpre a lei é um Estado falhado. E um Estado falhado é um Estado em decadência. Tudo bem, mas quando se tem uma democracia representativa, uma falsa democracia, vamos assim dizer, colocar as coisas nesse âmbito. Então, é como se vivêssemos, né, de fato, alguma democracia, mas não necessariamente.
que seja essa a ordem dos fatos. Mas entende que vivemos numa democracia pelo simples facto de termos pleitos eleitorais? Também. Porque na sua essência, a democracia pressupõe a alternância do poder. Exatamente. E será que em 50 anos o povo sempre teve como preferência a mesma cor partidária? Não que tenha tido como preferência a mesma cor partidária. A questão da democracia ser alimentada ano após ano é por conta também dessa questão do pleito eleitoral, ou, enfim, que eu estava aqui a fazer a colação do fato de passarmos por todos esses trâmites legais, né, que levam-nos aos cortínios. Essa falsa democracia, sim, que nos é apresentada, mas existe. A questão da preferência não tem muito a ver com o que se é, de fato, a legalidade das coisas, porque disse bem o Carrebo anteriormente que quando das eleições do ano de 2022, se dependesse só da vontade do povo, sabemos bem quem nos estaria a governar agora. Porque é o que se espelhava o que a maioria de alguma maneira queria, né? Então existe essa questão do que se quer e do que se pretende de fato fazer, né? Onde pesa a legalidade. Os sistemas eleitorais, um pouco por todo o mundo, hoje eles trazem roupagens modificadas, trazem a questão da eleição pelos órgãos distintos do poder do Estado, a partir dos órgãos do poder legislativo, poder executivo, não é assim? E mesmo também a nível dos órgãos de soberania, os judiciários, eles também têm regimes próprios de eleição. Nós em Angola é bastante diferente, porque quer a nível do Tribunal Supremo, a nível do Tribunal Constitucional, a nível dos tribunais superiores de uma forma geral, esses juízes, grosso modo, são todos eles nomeados. A nível do Tribunal Constitucional, temos apenas um que de forma acadêmica concorre para participar dele. No Tribunal Supremo, também tem a questão das nomeações, não é? Do próprio presidente do Tribunal Supremo, e depois tem os juízes conselheiros que também chegam de forma acadêmica. A questão que eu coloco nessa altura, que sistemas eleitorais a gente pode propor para que Angola tenha eleições mais justas e transparentes, sendo certo que o atual sistema não satisfaz, porque nós estamos a fazer a eleição do Presidente da República de forma indireta, não de forma direta. Sim, a questão que nos coloca, como disse no início, para se compreender os sistemas eleitorais é necessário compreender também os sistemas políticos como tal. Porque, por exemplo... Nós temos nesse momento um presidencialismo puro. Não temos presidencialismo puro. Nós temos um presidencialista parlamentar. É um sistema sui generis. É um sistema que em todo o planeta Terra existe somente em Angola. Não é? Porque, do ponto de vista da doutrina, existem somente 5 sistemas políticos. Temos o sistema de chancelaria, não é, que ocorre na Alemanha. Temos o sistema de Westminster, que ocorre lá na Inglaterra. E temos o sistema semipresidencialista. O sistema semipresidencialista. É o que ocorre em Portugal. Temos depois o parlamentar e temos o presidencialista como tal. Exato. Mas os semi são uma espécie de aglutinação do presidencialismo e do presidencialista. Tira-se um pouco do presidencialismo, tira-se um pouco do parlamentarismo e junta-se. Então vai dar um semipresidencialismo. Mas esse semi pode ocorrer que levou mais do presidencialista. Então vai ter um semipresidencialismo com pendor presidencial, que ocorre na França. É um semi, mas tem maior pendor para o presidente. Okay. Mas temos também um semi, embora seja semi, mas levou mais do parlamento, que ocorre em Portugal, um semipresidencialismo com pendor parlamentar. Mas depois, em Angola, os sábios tiveram a coragem de inventar o presidencialista parlamentar, que não é aglutinação, é justaposição, é os dois a funcionarem. Temos um parlamento com todos os poderes de um parlamentarismo,
num sistema parlamentar e um presidente com todos os poderes do presidencialismo. Então temos um sistema atípico, sui generis, não existe. Diz-se que pronto, esse sistema foi feito em função da história do país, tendo em conta as desconfianças que havia e tudo mais, então criou-se esse tipo de sistema. Para um sistema como o nosso, a eleição, o sistema eleitoral, também tínhamos que adotar um modelo próprio. E criamos esse modelo que ocorre nas autarquias, por exemplo, em outros países usa-se apenas para as questões autárquicas, porque ou o presidente deve emanar do parlamento, ou o presidente deve emanar diretamente do povo. Com eleições diretas. Ou elege de forma indireta, elege-se o Parlamento e o Parlamento. Mas nesses 5 modelos que fez referência ao Dr. Caebo, o povo elege o Presidente da República de forma direta? Não, esses modelos têm a ver somente com o sistema político. Exatamente. Mas adotam sistemas eleitorais diferentes. E para cada modelo há sistema eleitoral diferente. Por exemplo, o primeiro-ministro vem do Parlamento. Vem do Parlamento. E nós vimos que nas eleições que tivemos em 2008, dentro do Parlamento saía o presidente e o primeiro-ministro. Os duas figuras. E não existia a figura do vice-presidente. Que não ocorria. Portanto, é um sistema feito ao nosso modelo, mas Angola ainda tem como, porque os sistemas então é necessário alterarmos também a Constituição da República. As cláusulas pétreas, porque os sistemas que existem e funcionam de facto e garantem a satisfação das necessidades coletivas estão ali. Nós não temos necessidade de inventar a roda. Não acham que devíamos voltar para o sistema parlamentar? Não acho. Atualmente. Por quê? Veja, com o sistema atual, né, ou se calhar com ainda o sistema atual é o parlamentar também. Presidencial. Sim, mas agora a questão é... Prossiga, doutora, prossiga, por favor. Eu vou perceber melhor. Não, mas a questão é, eu perguntava se não vale a pena voltar para o sistema parlamentar sim, em termos aí o primeiro-ministro como chefe do governo e o presidente da República sim. Como fiscal para as questões da legalidade, para a fiscalização da aprovação das próprias leis, para os vetos, e dessa forma dar assim mais liberdade na atuação do próprio Parlamento, que acaba sendo também um bocadinho refém do poder do Presidente da República. Não é um sistema semipresidencialista, né? Sim. Não, fala. Na ponta da não, semipresidencialista, né? Semipresidencialista. Acha que é um modelo que melhor se adequaria para o nosso país? Atualmente, sim. O nosso sistema, embora atípico e sui generis, tem uma vantagem. E essa vantagem só pode ser aferida se o Parlamento de facto funcionar. O nosso sistema ele foi projetado como uma espécie de check and balance, né? Mas se o Parlamento de facto ter os seus poderes. O nosso sistema, se o Parlamento se munir dos seus poderes, se despir das questões ideológicas e partidárias, pode ir preso amanhã. Exatamente. Pode ir preso amanhã. O nosso Parlamento tem muito poder, mas esse poder está refém da agenda política. Refém soft, está no cafric. O Parlamento está mesmo bem cafricado, mas se não tivesse, o Parlamento teria capacidade de fiscalizar os atos todos do Poder Executivo. Mas nosso presidente que faz parte do seu regimento. Ao passo que o semipresidencialista, com todas essas vinhas, né, da situação do Parlamento, em que não tem a sua execução, seria bem mais prático. Mas nesse debate eu gostaria que fosse aclarado aqui na mesa que soluções podemos apontar, que proposta podemos apontar, por um lado, para o sistema de governo, não é? Por isso é que eu perguntava se não é preferível o parlamentar, mas aqui a doutora Maquino acha que um semipresidencialista, em função que vantagem podemos da falta de execução que o próprio Parlamento tem hoje.
Mas o Parlamento tem poderes. Sim, mas não executa. Sim, a sua eficácia não é observada em função disso. E quais são as vantagens do sistema semipresidencialista? Quais são as vantagens? Com essa questão da falta de execução do sistema, das prerrogativas do Parlamento que nos é apresentado hoje, ao menos as competências ou todas essas situações são deixadas aí clarificadas que por aquele determinado é falhado nesse e não o conjunto, né? É separado ali a questão das obrigações. E o limite de atuação. Sim, tem essa questão também, não é delimitado, porque fica tudo como nós temos, não, mas se calhar ele está a ser enganado, porque tem sempre dessas conversas, né? Ou dessas especulações, insinuações, o que quer que seja. Então, buscando sempre algum subterfúgio de que, em função da má aplicação, né, das próprias vias que deveriam ser feitas ali no Parlamento, é que são levadas a cabo a todos esses gritos de terror que se vivencia. Eu acredito que as reformas, elas são contínuas enquanto existir a sociedade. As sociedades precisam continuamente se reformar. As reformas não precisam ser ad eterna, assim, tipo, reformou-se uma vez e ficou para sempre. Claro. É mutável, as pessoas são mutáveis. Então. Embora que vem lá do Código de Processo Penal, que é a proibição da reformagem que é proibir a reforma, embora deve ser necessária, mas há uma proibição da reforma da reforma para pior. Né? Ou seja, é sempre a lei mais favorável. Exatamente. Então nós temos em sede da nossa administração pública reformas para pior. Sempre que se reforma é mesmo para pior, porque a ideia é sempre a manutenção do poder. O sistema parlamentar que a gente devia mesmo ser descontinuado, porque nós temos uma característica de não prestação de contas. O sistema parlamentar privilegia a prestação de contas. Concorda que não voltamos a sistema parlamentar. De terminar o seu semipresidencialista. A prestação de contas é fundamental por causa do escrutínio dos atos públicos. Claro. Então, e da responsabilização, da má gestão. Mas eles não pensam assim, por isso é que tiveram que descontinuar. Retiraram o sistema parlamentar, porque no sistema parlamentar o presidente, quem dirige o executivo, deve ir ao Parlamento prestar contas. Mas como nós não temos essa característica, nunca se levou a cabo, claro. Nós alteramos a Constituição e alteramos uma cláusula pétrea. Mas as ratificações são aceitas. Não precisa. As ratificações constitucionais, desde que não prejudiquem a maioria. Não, elas são aceitas, mas não para prejudicar. Sim, desde que não prejudiquem do Estado, conforme aconteceu aqui no nosso caso. Para não pesar a questão também da não sensibilidade no quesito reforma, porque são essas reformas que de alguma maneira se pretende para o melhoramento em si das instituições. O país recuou 30 anos atrás com essas reformas, porque adotou-se um novo sistema político, que é o presidencialista parlamentar, mas depois se questionou quem vai nos fiscalizar. Deram a competência ao Parlamento. Só que depois perceberam que fica muito difícil para os ministros irem à Assembleia Nacional justificarem. Cria-se o acórdão 318 do Tribunal Constitucional, que é o acórdão que vetava, proibia os deputados serem fiscalizados. E depois criou-se as comissões parlamentares de inquérito, criou-se o IGAI, criou-se uma espécie de heterofiscalização, não é? Criou-se a autofiscalização, ou seja, é dizerem assim, eu sou, por exemplo, o executivo, mas eu também devo criar a forma de me autofiscalizar. Ou seja, eu estou a controlar o dinheiro alheio do povo, não devo ter fiscal, mas eu vou criar um grupo que vai me fiscalizar. Mas é que vou eleger esse grupo, é que vou escolher o grupo. Você é o meu fiscal, você vai ser meu fiscal. E já sabemos que isso não funciona. É só conveniência. Que a raposa
é que está a controlar o galinheiro com seus amigos. Mas a questão, então, claro, fica difícil. Mas a questão prevalece. Que propostas podemos indicar para o sistema de governo? A doutora Maquino já que diz poderiam, se calhar, ser renovadas. A da ata síntese, de certeza, foi um tiro no pé. Não se pode retirar as atas. Para o sistema de governo semipresidencialista. E o doutor Caebo? Não, como está, não é? Desde que a Assembleia Nacional exerça de fato, os nossos deputados tenham coragem suficiente de colocar os interesses da nação. Concordou há pouco que o parlamentarista não era opção. Não concordou que o parlamentarista não era opção. Não, o sistema parlamentar não vai funcionar. Nós temos, como está. Ele é rico, o problema é que não funciona entre nós. Sim, a falta da execução do próprio parlamento. Mesmo esse sistema típico que existe no nosso país pode ser bem executado, pode ser execuível, desde que os poderes sejam respeitados. Tem que haver honestidade e empatia. O deputado tem que perceber que está ali para servir o povo. Não é possível um deputado receber uma proposta de lei do Executivo, os deputados, 220 que lá estão, 223, analisarem aquele documento e não alterarem nem sequer uma vírgula. Passa tudo conforme veio da proposta de lei. E nós temos, principalmente aqui, exemplos bons a nível de Beni também, que teve essa reforma no ano de 2019 por conta do contencioso fiscal da Comissão Eleitoral. Então nós temos a nível da África esses exemplos bons, o Quênia, Malawi, com um sistema que podem servir a título de exemplo para depois não ficar beliscado, é ocidental, é isso, é aquilo. Muito bem, mas agora, então o doutor propõe que o modelo conforme está pode prevalecer desde que as prerrogativas sejam respeitadas e se coloca acima de tudo o interesse comum. Não importa, a China tem um sistema que é só deles. Exato. O presidente estará lá até morrer. Exatamente. Mas funciona. Funciona porque eles colocam. A Rússia também vai. Atendem a necessidade. Os modelos devem aplicar-se em função da sua executabilidade. Desde que funcione. Desde que funciona, desde que realizam os fins. Haja justiça social, satisfaçam os fins do Estado, o bem-estar social e a justiça. Não importa se o presidente, o MPLA pode até continuar. Poder, fiquem ali, já que mas desde que satisfaça os anseios sociais. Coloquem pelo menos água para o povo, escolas, seringa nos hospitais, estradas que funcionam, não charcos, estrada com buraco, buraco com estrada. Façam essas coisas e continuem lá no poder. Mas o triste é que nesses discursos ainda fadados de boa intenção, porque é realmente essa a intenção do Carrebo, nós acabamos sempre desejando ou expectativando a mesmice. Acaba sempre as mesmas coisas, as seringas em falta, as estradas esburacadas, a falta d'água, a falta disso. Quando é que vamos começar a falar em tecnologia, avanços? Mas eu penso que o doutor Caebo falou. Eu consegui compreender. É a questão. Não dá para reclamar. Sim, é essa questão que em 50 anos nós ainda temos problemas. Como cólera, eu tenho problemas. Amigos que estão a frequentar curso superior de informática, nunca abriram um computador, estão a fazer curso de neurocirurgia, nunca viram um cadáver. Então, nosso problema até não é por ali. O que nós mas é essa a questão. Essa a questão. Quando só for exigido o mínimo. Sim, mas doutora, permita-me só falar. Mas se nem o mínimo tiver, então... Existe algo não, porque o povo é especial mesmo, sim, pacífico. Em direito chamamos mínimo existencial. O mínimo existencial é aquele condimento possível que torna em vida. Você não tem nada. Leopoldo Senghor afirmava que os direitos humanos das pessoas começam com o primeiro almoço. O pequeno almoço, se você não tem pequeno almoço, não tem essa questão, porque diariamente são atropelados os direitos fundamentais e nós vamos para os lugares, fazemos as mesmas cobranças, as mesmas exigências. Aqui o que podemos asseverar e pode também ficar para os nossos seguidores é os sistemas de governo, desde que funcionam, eles
são execuíveis, aceitam-se, são legítimos, aceitam. Sim, desde que funcione. Desde que funcionem, desde que o interesse comum, desde que o essencial da coletividade seja resolvido, né? E aqui o doutor Caebo citou o caso da China, que é um caso também atípico, vai ficar ali até morrer, mas a economia continua vibrante, o país prospera e ninguém reclama. Não tem como. Exatamente. O mínimo existencial é garantido. É garantido. Num sistema como o nosso, 50 anos de ingovernação, você não consegue construir escola, muito bem, não consegue dar um pequeno almoço nos estudantes, não consegue. Então, agora, uma outra questão que eu também quero fazer em relação à CNE, para que a gente tenha maior transparência e eficiência no sistema eleitoral, o que se lhes oferece dizer em relação à nomeação do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Já existem algumas latitudes, por exemplo, que o Dr. Caio, por exemplo, citou na sua intervenção no princípio, que a questão do exercício do poder também é uma questão espiritual. É preciso haver uma conexão entre os que são governados e o que governa. Se não houver essa conexão, então esse trabalho está fadado ao fracasso, porque o povo não se sente representado. E hoje já tem, por exemplo, algumas democracias que o presidente da Comissão Eleitoral é um religioso. Acham que essa questão também ajudaria a resolver o problema dos pleitos eleitorais em Angola, que são contestados desde a sua gênese, desde 1992. Doutor, está lançado sobre a mesa. A questão religiosidade é um tanto quanto complexo, porque pelo menos nos dias de hoje nós temos estado a assistir situações vexatórias, né, ligadas a essas figuras. Sim. E como poderíamos então formar a figura do presidente da CNE? Não, mas de alguma maneira já a espiritualidade vai muito além, né, da religiosidade. Então, o que se vê, não necessariamente que o homem precisa ter alguma conotação religiosa para que tenha caráter, para que tenha boas atitudes, para que a sua conduta seja aceite, né, e apreciada dentro de uma sociedade. Agora, a questão específica, se o presidente do CNE precisa de algum exorcismo ou alguma coisa mais, não, longe de qualquer sarcasmo. A questão aqui acaba sendo a neutralidade. Porque o que acontece? Na verdade, o presidente da CNE não é apenas uma figura política e judiciária. É um cidadão sobre quem se espera a fiscalização do ato eleitoral. É claro que os próprios partidos políticos também têm lá os seus representantes, que são praticamente fiscais de todo esse ato, né, assim, que são os chamam de superintendentes, tem lá os superintendentes. Superintendem coletividade. Exatamente. Mas é o presidente da CNE que assina a ata final e é que também que faz o comunicado sobre o partido vencedor. Sim. Logo, não é? Esta pessoa precisa ser uma pessoa neutra para ter a capacidade de dar lesura ao processo, sim, de dar igualdade de armas, sim, aos contendores, para que não hajam violações de normas. E eu questiono, vamos para a sociedade civil, vai-se buscar religiosos, pessoas vocacionadas à religião? Qual é a opinião dos doutores em relação a essa questão? Porque em Angola temos visto que é diferente. Bom, eu, independentemente do local de proveniência do indivíduo, não é? O que interessa-me sempre é que essa pessoa esteja munido de sentido de Estado. De sentido de Estado. Deve ter sentido de Estado e deve perceber que as questões eleitorais está a se definir também o futuro do rumo do país. Né? Então há necessidade de, independentemente do local de proveniência, que esteja imbuído desse espírito
de que estou nesta cadeira para colocar os interesses da nação acima de qualquer interesse. Devo estar desligado das prisões ideológicas e partidárias. Mas também seria bom, mesmo no atual modelo, que a administração, porque a Constituição fala em criação da Comissão Nacional. Não, fala até da administração eleitoral independente. Fala de uma administração eleitoral. Sim, artigo 107. Sim. Não fala de uma comissão. Fala de administração, exato. O que quer dizer que, do ponto de vista da própria Constituição, olhando para o nome de júri nisso, do CNE, a CNE é inconstitucional. Porque a Constituição está a dizer que se deve criar uma administração eleitoral. Nós sabemos as características de uma administração e as características de uma comissão. Então tudo parte já de lá. Já a violação, a Comissão Nacional Eleitoral é inconstitucional olhando para a questão da nomenclatura. Tem que se criar mesmo uma administração. E essa administração deve ter poderes próprios de autorregular e compor os seus órgãos. Pode o órgão máximo dessa comissão, dessa administração, também ser sabatinado pela nacional, não é? Colocado numa espécie de prova pública, não é? Ou seja, enquanto representantes do povo. Exatamente. Ele é eleito num círculo fechado da própria administração eleitoral, mas depois ele deve ser submetido à Assembleia Nacional, crivo dos deputados, para ser sabatinado, como se faz, por exemplo, nos Estados Unidos. O presidente americano elege também o presidente da Suprema, mas ele, claro, não tem competência para exonerá-lo, tirá-lo de lá. Mas depois de ser eleito pelo presidente, ele é sabatinado pelo Congresso, não é? Mas isso não belisca a justiça. Também nos Estados Unidos, por exemplo, o secretário de Estado para os Direitos, né, para a Justiça, é também o procurador, eleito pelo presidente, não é? E recebe ordem direta pelo presidente. Mas ele, claro, isso também não belisca. Por quê? Porque são pessoas idôneas, que colocam a questão do Estado acima de tudo. Por isso é que a gente vê processos contra presidentes. Essas figuras, mas depois se questiona. Então o problema não está com as instituições, está com as pessoas. O problema, já escreveu um grande filósofo francês, René Desmondes, a África Negra começou mal. O problema da África Negra é problema de honestidade, é problema de empatia. As pessoas, o indivíduo tem coragem de ter 10 carros na garagem e o vizinho não tem nenhum carro e ele sentir-se confortável com isso. Mas, então é problema de empatia. Isso. E que solução podemos indicar para o caso angolano? O nosso caso primeiro é uma reflexão profunda e apelar sempre aos líderes religiosos que não se cansem em procurar aconselhar os nossos líderes, e também apelo ao filósofo rei, que Platão sempre apregou, ou seja, é bom que o rei torne-se filósofo, e os filósofos tornam-se rei, para querer dizer o quê? É bom que quem lidera estude mesmo, e quem estude mesmo procura liderar, porque é extremamente importante, porque veja que dizia Dionísio, que recebia muitos sábios, um grande líder, ditador na antiga esquece-me, Constantinopla. Ele dizia que recebia muitos sábios como conselheiros, não porque admirava-os, mas porque queria ser admirado graças a eles, está vendo? Porque aquilo que o meu conselheiro também não poder me dizer, os livros podem dizer, ou seja, os livros dizem aquilo que o conselheiro não tem coragem de dizer. Por isso, eu apelo que os nossos líderes procurem ler, procurem estudar. Porque eu preparei há coisa de um ano, não sei se conhece Evaristo Solano, um grande professor de direito, bom em ação executiva, um intelectual de grande gabarito. Ele foi exonerado pelo presidente da República por conveniência de trabalho. Então eu falei, meu Deus, o indivíduo é intelectual, é tudo, mas o que é conveniência de trabalho? Não é conveniência de trabalho, portanto as pessoas
devem ir às universidades. As universidades devem funcionar, a escola, o estudo, o sistema de ensino e educação deve de facto funcionar para produzir bons cidadãos com uma mentalidade crítica, não crítica no sentido negativo, mas crítica no sentido de mostrar que aqui está errado e alguma coragem e que se deve melhorar. E não podemos fazer isso sem educação, não podemos fazer isso sem estudo. Portanto, e já mesmo para terminar, algumas lutas que a gente trava no mundo carnal são lutas também espirituais. É necessário que os nossos líderes tenham também referências religiosas. Exatamente. E eu questiono sempre qual é a referência religiosa dos nossos líderes. Eu vejo o Putin com o senhor da Igreja Ortodoxa. Vejo o Ocidente com o Papa. E a África? E Angola? Qual é a nossa referência religiosa, espiritual? Nós não temos isso. E quando tu não tens uma referência espiritual, quando você não tem um suporte espiritual, você não consegue governar. Todas as políticas que tu fizeres vai estar fadada ao fracasso. Porque você está a perceber que essa luta é terrena. Mas não. Aí você já carrega, as tentações e maldições espirituais. Hoje, a nível do Conselho da República em Angola, há lá pastores, homens de Deus. Pastores com Bem Samuel, não é possível. Não, Bem Samuel não faz parte do Conselho da República. Graças a Deus. E esses homens lá do Conselho da República acabam sendo voz de Deus para orientar, ou deveriam ser voz de Deus para aconselhar. Bem, agora a questão nossa ministra Vera Davis não basta ter bons conselheiros, é preciso que a pessoa que recebe queira também aplicar. Mas agora, em série de remate final em relação ao nosso debate, eu gostaria de primeiro perguntar à doutora Makino que propostas podemos aqui elencar como melhorias à atual lei eleitoral angolana, que reformas devem ser enxertadas a esta lei e até a própria Constituição, para que a gente tenha pleito eleitoral mais transparente, mais justo. Olha que agora teremos dentro de 2 anos mais um ciclo eleitoral, as eleições e seria bom que usássemos aqui as nossas câmeras, que é para tecer algumas considerações em relação a essa questão. Depois eu passo para a mesma questão para o doutor. E também nesta senda das reformas, dizer que é um tiro no pé a questão das atas sínteses. Eu continuo insistindo nisso porque nem todos os angolanos têm bilhete de identidade. E sabemos que boa parte dos que também os possuem, não necessariamente que sejam angolanos, né? Então tem toda essa questão que talvez até os nossos tataravós, que já tenham jazido há algum tempo, possam voltar a votar agora no ano que se avizinha das eleições, ano de 2027. Agora, apresentar soluções. Se a própria CNE, né, com obviamente o registro eleitoral e a credenciação, né, conseguir em tempo real unir o eleitor com a base de dados do SIAC, né, para a atualização automática. Sim, automática, no caso de renovação do bilhete, todas essas questões burocráticas simplificaríamos, né? E é de grande valia, né? Um website gratuito que o angolano conseguisse ir lá informar-se de onde está inscrito, de todas essas questões voltadas às eleições, né? E por último e não menos importante, também talvez, né, a criação de um tripartido. Em que sentido? Que a própria CNE, partidos e a sociedade civil se unissem, né, em maneiras de mitigar também os custos voltados a isso. E eu penso que se fizermos de maneira certeira e com vontade,
nós conseguiremos fazer as coisas melhor, porque a renovação, como sempre falamos aqui... Mas hoje, no atual modelo que temos, já temos a sociedade civil, alguns cidadãos da sociedade civil como observadores. Já temos alguns observadores. Exatamente, por isso é que precisam unir. Mas com poderes bastante limitados. Claro. Né? Então precisam dessa competência ou dessa legitimidade para unirem-se e conseguirem fazer bem o trabalho. Ok. O sistema eleitoral em Angola, na sua opinião, assim mesmo já para fechar, atual, carece de melhorias profundas, razoáveis, ou nem por isso? Carece de milagres. Carece de milagres. Quer dizer que toda ela está mal. Precisa de muita reestruturação. Partilha do mesmo pensamento, Dr. Caio? Claro. Que soluções podemos indicar então? A doutora falou do ficheiro informático, já existe, não é? Essa ligação do Ministério da Justiça e a questão do... Por isso é que a própria lei já diz que o registro é oficioso. Claro, mas o registro oficioso é por causa da conexão. Sim, essa conexão, mas veja, isso também traz outras aberrações, né? Repara que o presidente já teve coragem de nomear pessoas mortas. Imagina no registro eleitoral. Nós tivemos os resíduos vão voltar. No anterior pleito muitos mortos, falecidos, pertencentes à lista das assembleias de votos. Isso só é por causa da questão oficiosa. Exatamente, porque não sabem quem vive e quem morre. Não tem controle da taxa de mortalidade. Então tem que se alterar a questão do registro oficioso. Com isso a necessidade da atualização do sistema, da base de dados. Meses antes das próprias eleições, as pessoas têm que consultar, não é? Por isso é que deve haver uma administração eleitoral. Porque a administração tem um aparato muito robusto. Isso não pode ser. E tem uma estrutura funcional. Exato, permanente. E isso não pode funcionar. Não é rotineira, sazonal. Não é sazonal. Não. Se fosse uma administração. Como tem sido atualmente. Sim. Fosse de facto uma administração eleitoral. Um exercício permanente. Tal como funciona. Durante os 5 anos da vacatura, está a trabalhar. E manter os processos organizados. Ir em dos cidadãos em suas casas, ver se tem bilhete, ver se não tem. Isto seria. E quando chegar à altura, mas tudo se está organizado. Com o censo, se fez isso, vai-se fazer isso. Diz o censo, então, como é que se vai fazer isso? Mas essa é a solução que o Dr. Caebo está a apresentar. Sim, deveriam ser soluções reais e não ilusórias. O Dr. Caebo está a dizer que é preciso fazer respeito da lei. A administração tem um exercício permanente e não é sazonal. Sim. Aquilo é, eleições agora, em 2027, as próximas eleições, a administração já está a trabalhar para a sua organização. Nós não podemos estar nos Estados Unidos, em vez para a eleição, você não vê a população a correr, a fazer registro, tudo organizado. Então não se pode. A gente acompanha isso expectativar que venham fazer isso quando nem o censo conseguiu determinar. Primeira solução, acabamos com o registro oficioso. Há uma outra. Faz-se o que a Constituição obriga, que é a criação de uma administração nacional eleitoral e que seja mesmo independente. E retira-se, não é, o artigo 20, aliás, a linha D, cometeu-se um grande erro em colocar a administração independente na alçada do Presidente da República. O Presidente da República não pode ter competência numa administração. Porque ele é jogador e não pode ser o árbitro. Portanto, o Presidente da República não pode ter competência sobre a CNE. Isso é um erro. Portanto, temos que alterar as coisas. Vicia todo o processo, ainda que de forma indireta. E como disse, não é? É para a manutenção do poder, perpetuar esse poder. Mas é feio, é triste, porque se governassem bem, pelo menos, ficassem lá. Mas, infelizmente, um governo, quando tem incapacidade de dar o pequeno almoço no cidadão, o mata-bicho, como dizemos, esse governo não é apto para governar. Hoje o presidente é o que mais viaja no mundo. Agora mesmo acho que é só o avião dele deve estar aí para fome. É o que mais viaja no mundo. Participar das exéquias. São bilhões. Enquanto o povo está na indigência. O sistema eleitoral são extremamente importante porque definem o futuro do país, como os órgãos de soberania
se compõem, se organizam e funcionam, depende muito do sistema eleitoral. Por isso é que a população deve estar atenta e procurar usar todos os mecanismos possíveis para, de modo mais incisivo, não contentam-se apenas a ser observadores eleitorais, os comissários, que estão ali só para ganhar 300 mil todos os meses, até as novas eleições. Sem sentido de Estado. Estão aí de forma figurativa. Então, devemos olhar o país com alguma sensibilidade e perceber que esse país é nosso. Nós podemos contratar engenheiros, médicos, enfermeiros de fora, informáticos, são todos bem-vindos estrangeiros com alguma qualificação, mas políticos, ministros, governantes para o futuro, serão essas crianças que o Estado está abandonando. E nós podemos esquecer os atos, mas os nomes nós não esqueceremos, porque eles esquecem que envelhecerão. Os fortes de hoje serão os fracos da manhã. Os fracos de hoje podem vir a ser os fortes da manhã. Então é necessário que quem nos governa deve pensar nessas questões. Já alguma vez pensou em participar da vida política ativa? Eu sou um cidadão e como tal, só esse exercício... Como concorrente? Não. Para ser poder? Doutora Maquino, já alguma vez pensou? Sem poder? É uma diplomática. Acho que pela sensibilidade que tem a ajudar os outros, tem os condimentos para ser poder. Mas esse é um dos sentidos da cidadania, o sentimento de amor à pátria, que é servir e engrandecer a pátria. Exatamente. Prontos, muito obrigado. Não sei se queria acrescentar mais alguma coisa, Sr. Doutor. Queremos agradecer pelo convite. Muito obrigado. Bom, hoje falamos desse tema, que é um tema que não se esgota. Falar sobre a reforma do sistema eleitoral em Angola. Foram aqui apresentadas algumas propostas pelos nossos ilustres doutores, participantes aqui do nosso debate, mas o que fica no essencial para os nossos seguidores é que todos temos que nos envolver, porque a pátria chama por nós. É preciso que haja qualificação, que haja interesse dos próprios cidadãos a nível do sistema eleitoral, porque as eleições definem o crescimento e o desenvolvimento de uma nação. Então é importante que todos nós possamos participar para que o nosso país possa galgar, possa crescer, possa desenvolver-se no contexto das nações e as nossas populações tenham um mínimo, porque são as eleições que definem quem vai nos governar e é através da governação então que o país pode desenvolver ou então ficar estático ou ir para o decréscimo, como foi dito aqui pelos nossos caros doutores, que estamos a ser desgovernados, mas a questão até não é essa. Nós queremos também, para além disso, da desgovernação, queremos que tenhamos governos inclusivos, que sejam indicados e propostos pelo próprio povo, para que a Angola seja uma nação pela qual todos sonhamos. Muito obrigado e esperamos que continuem ligados ao nosso canal, a Home Live TV. Antes mesmo de nos despedirmos, vamos então ao slogan que é praxe aqui no nosso canal. Home Live TV, movemos-te para o futuro. É sede digital, não é assim? Okay. Então vamos lá, sede digital, movemos-te para o futuro. Sede digital, movemos-te para o futuro. Seja um cidadão consciente e participe do desenvolvimento. Muito obrigado. Doutor Caebo. Doutora Maquino. Olha, ainda tem som. Doutor Caio, por favor. Não, já chega. Eu já estou.